Tá. Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Joaquim. Desculpe o atraso para entrar aí. Um prazer imenso falar com vocês. Olha, uma satisfação muito grande falar com você, uma honra. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, o documentário que nós fizemos sobre a grande farsa, como Moro enganou o Brasil e enriqueceu. E agora, um prazer muito grande estar falando com você novamente. Então, e agora eu começo, claro que nós vamos falar sobre o processo, né, a ação que resultou na cassação do Deltan Dallagnol, em que você foi um dos advogados e fez a sustentação oral. Eu vi agora a sustentação oral, muito boa, vamos falar depois sobre isso, mas eu gostaria de falar da notícia do dia que preocupou muita gente, porque teve o Marco Aurélio Carvalho, participou aqui da nossa transmissão, colocou inclusive prerrogativas à sua disposição, e disse que você foi ameaçado, e foi algo muito grave, esteve inclusive na polícia, por conta justamente desse trabalho que você tem realizado e que você realizou nesse caso aí do Deltan Dallagnol. Poderia falar sobre isso, por favor? Isso ocorreu pela primeira vez na minha história de advocacia. São 31 anos ininterruptos de atividade profissional e pela primeira vez eu me vi intimidado, realmente intimidado por telefonemas anônimos, movimentos de veículos no conjunto aqui, onde eu tenho meu escritório, no Lago Sul, aqui em Brasília. Eu não tinha chegado ainda, estava em casa com filho. Eu tenho um filho que, enfim, tem uma situação, acho que o Joaquim, inclusive, sabe, Sara também. E ele estava comigo na temporada, eu fiquei em casa e eu sentia minha secretária me ligando, insistentemente preocupada se estava tudo bem e tal. E aí, quando eu cheguei, eu tomei pé da situação e os indícios que já tinham sido colhidos, elas tiveram cuidado de colocar, depois de 4, 5 ligações diferentes, colocar no Viva Voz e registrar o telefonema de ameaça clara à minha integridade física, em razão de ter atuado na defesa do PMN, que foi um dos recorrentes do caso do Deltan Dallagnol. Então, eu senti pela primeira vez a reação assim, do radicalismo que caracteriza a extrema-direita nesse país, né? Que é evidente que esse tipo de situação revela a intolerância, uma intolerância típica de quem não consegue conviver em um ambiente democrático e não consegue respeitar decisões judiciais. E aí a situação está perpassando, ou seja, está ultrapassando a figura dos próprios julgadores, né? A culpa, ou seja, o advogado passa também a ser culpado, como se ele, advogado, não fosse um profissional e fosse, sim, encarnasse o conflito entre ideias. Ele deixa de ser visto como um profissional. E, na verdade, esse tipo de situação sempre foi muito típica de eleições interioranas nesse país. Nas eleições de interior sempre teve isso, mas nem em eleições de interior, e eu milito aqui no TSE desde 2002, fiz muitas eleições municipais e tal, mesmo atuando em situações de cassação de prefeitos, tal, eu nunca recebi nada nesse sentido, nem um e-mail. Foi a minha rede social, ok, foi metralhada desde ontem. Agora, quando reiterados telefonemas, movimentos de transeuntes estranhos, o Lago Sul é um lugar bucólico, tranquilo, você começa realmente, com razão, a se preocupar. E eu procurei inicialmente o apoio, não divulguei para alguns amigos pedindo conselho. Vou levar o caso
a Ordem dos Advogados do Brasil, contei com o apoio do Grupo Prerrogativas, estou contando com o apoio da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, com o apoio do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, e ainda tenho manifestações da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da qual somos fundadores, a ABRABEP, também nesse sentido, né, de se posicionar. Mas eu penso que a saída, isso a partir de segunda-feira, será comunicar. Eu quero ver se encaminho ainda hoje para a OAB uma representação, um pedido de providências ao presidente Beto Simonetti. Falei com o Procurador Nacional de Prerrogativas, Alex Sarquis, falei com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Sidney Neves, há pouco, e vou encaminhar para que o Conselho Federal da Ordem também possa tomar suas atitudes, principalmente comunicando ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho importante que o Tribunal Superior Eleitoral tenha conhecimento de que um advogado militante da Corte está sendo ameaçado. Eu estou com segurança aqui no meu escritório, segurança lá na minha casa, né? Enfim, com tensão de todos por conta desse episódio. É lamentável que aqueles que pregam a defesa da democracia e que dizem que a democracia teria sido atacada com o julgamento do Dr. Deltan Dallagnol, ajam dessa forma, de forma antidemocrática, violenta, intolerante, né, que caracteriza, na verdade, a atitude fascista, uma atitude totalitária, autoritária, que caracteriza regimes como o nazismo, o fascismo, e não tem nada de democrático nisso. Nada. A intimidação é criminosa. O que aconteceu hoje comigo foi um crime de ameaça, claro, né, em relação à minha integridade e à minha vida. Nossa, é muito grave. Eu imagino, você disse que tem gravação e também pessoas estranhas. É possível identificar essas pessoas? Porque isso é muito grave. É preciso identificar, prender para que contem e digam a bando de coisa que agiu. Nós estamos coletando as imagens da rua, todas as imagens da rua, e algumas imagens nós já obtivemos aqui do escritório, que só tem... o escritório só tem câmeras externas, então pegou uma movimentação de alguns veículos, mas o mais assustador é que quando eu entrei no meu escritório, já tinham vários telefonemas, inclusive o gravado. Entra mais um telefonema, fazia uns 5 minutos que eu tinha chegado, isso era por volta de 15:01, 20:01 da tarde. A minha secretária recebe um telefonema dizendo: agora ele chegou, porque eles ligaram perguntando se eu estava, ela dizia que não, e aí eles ameaçavam por meio da secretária, uma secretária e uma gerente administrativa, enfim. E aí, quando eu cheguei, eles sabiam que eu tinha chegado, ou seja, estavam monitorando a minha chegada no escritório. É algo bastante preocupante. Nossa, né? Claro. E revela uma clara tentativa intimidatória para que a minha atuação enquanto profissional seja reduzida ou não seja feita com a mesma vontade, com a mesma tenacidade como eu costumo agir, como costumo atuar. Nossa, deixa eu te perguntar, o mais grave é isso, porque eles estavam monitorando. Quando você chegou, eles disseram, então ele acabou de chegar, portanto eles estavam olhando, estavam vendo. Sim. Por isso eu ainda estou no meu escritório, só vou sair daqui com segurança, né? É uma situação que durante uns 3 ou 4 dias tem que ficar sobre aviso, né? Como que se precisar até mais tempo, né? Aí eu fico imaginando o que será, por exemplo, dentro dessa perspectiva, o julgamento do ex-juiz senador Sérgio Moro no TRE do Paraná. E isso, veja, eu estou deixando bem claro, não, evidentemente eu não imputo nada
nenhuma dessas atitudes ao doutor Deltan Dallagnol, claro que não, evidente que não, evidente que não, mas isso se tornou quase uma seita, né, que acompanha cegamente. Então, essas reações, que são reações muitas vezes de pessoas desequilibradas mentalmente, podem levar a uma reação muito mais grave. Claro. Né? Claro. Eu não atribuo isso ao candidato, ao deputado Cassado, nem tampouco poderá se atribuir, quando houver um julgamento lá no TRE, lá do Estado do Paraná, ao senador Sérgio Moro. Mas esse acirramento que se tem e que se trouxe em razão, iniciado através do ex-presidente no mandato passado, é muito complicado, muito grave, porque é uma tentativa sempre intimidatória em relação à advocacia. Muito, muito, muito grave. Eu quero falar sobre os dois casos, mas eu quero começar agora. Você esteve na polícia, né? Já está resolvido desse ponto de vista de início da investigação. De início, sim, mas eu acredito que isso só deva avançar semana que vem. Tá certo. O que eu queria perguntar é o seguinte: eu vi a sustentação oral, vi o memorial de vocês, da ação do Deltan Dallagnol, foi muito bem feita, né? Mas muito Obrigado. bem feita mesmo ali, mostrando como que ele tentou se furtar preservar o direito político e se furtar a uma eventual perda do direito de se candidatar. Então, eu pergunto para você, para as pessoas entendam, na linguagem mais simples que você puder usar, porque eu sei que como o direito ele é complexo, né? Exatamente por que é que o Deltan teve o registro indeferido e, portanto, perdeu o mandato. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi de que, para a caracterização da inelegibilidade, não necessitaria estar pendente um processo administrativo disciplinar estrito sensu. O TSE entendeu que, como havia 15 reclamações disciplinares, mais uma sindicância que se tornou inquérito administrativo e que estava na iminência da abertura de um outro pátio, e pelo conjunto da obra, já com 2 sanções aplicadas ao Deltan, pelo conjunto da obra, revelar, né, a iminência de uma responsabilização ou do desencadeamento de outros processos, o TSE entendeu, na verdade, que Deltan Dallagnol buscou bular a lei, bular a linha Q, uma tentativa de bula. Eu, na minha sustentação, trago exatamente a justificação da emenda que trouxe essa conduta como tipificada na hipótese de inelegibilidade, que é uma emenda do então deputado Flávio Dino, e ele diz exatamente isso na justificação, ou na justificativa, mas tecnicamente o termo legislativo é justificação, ele diz exatamente isso, que se o magistrado, e depois se inseriu o membro do Ministério Público, gozar permanentemente dessa presunção de inocência, a bula ao espírito da lei será caracterizada. Então, o TSE entendeu que houve sim bula a lei pelo conjunto da obra. É uma decisão que se faz pelo conjunto da obra. Engraçado, que nós tivemos aí condenações, por exemplo, como a do mensalão, que foi feita essa condenação no conjunto da obra. Muitos, o relator, o revisor, condenavam, mesmo sem uma prova clara, mas levavam em consideração o conjunto da obra que demonstrava os indícios e que levou o país todo a conhecer, inclusive, termos técnicos do processo penal, né, que acabaram fazendo parte do cotidiano, né, como a busca da verdade real, enfim, a própria questão de se entender um
um dolo presumido ou ainda hipóteses que vinham a caracterizar a somatória de indícios, ainda que não caracterizado uma prova robusta, o cabal em si. Então, quer dizer, nesse momento, aí vale. Aí o mensalão, a aplicação da pena, ok. Todos, não há uma voz dissonante do Ministério Público quanto a isso. Os métodos da Lava Jato, tão pouco se fala. As condenações, por exemplo, como a condenação do Lula, contrária, totalmente contrária à prova dos autos, foi vista como absolutamente normal, porque ele foi condenado por um triplex e pelo sítio do Guarujá. Né? Que não era um deles. E aí, uma situação como essa, que traz indícios suficientes do conjunto da obra, acaba tendo como reação uma reação indignada de fanáticos. São fanáticos. Na verdade, a maioria esmagadora dos apoiadores, ao menos pelo que eu senti do Deltan Dallagnol, são fanáticos. São pessoas absolutamente fanáticas que não aceitam o resultado da decisão judicial, a qual, inclusive, cabe recurso. Se recorra ao Supremo Tribunal Federal, se pleiteia um efeito suspensivo, mas não busque atentar contra a vida do advogado. Né? Mas o motivo principal foi esse. O conjunto da obra que revelou a bula à lei. Ele se exonera, na verdade, para não ser cassado. Eu hoje fiz uma reflexão que se o Deltan, lá em novembro, 3 de novembro foi a exoneração, se em outubro ele peticiona ao CNMP e diz assim, olha, há 15 reclamações disciplinares protocoladas contra mim. Eu quero ser candidato a deputado federal ou a um cargo eletivo e tenho que me desincompatibilizar até o dia 2 de abril. Isso. Né? Então, eu requero a esse conselho que julgue com a máxima celeridade todas essas reclamações disciplinares, porque eu não quero ter nenhuma pendência na minha ficha funcional. E aí, ou seja, com isso, ele já revelaria o que, olha, eu estou aqui, vou ficar aqui até abril, né, para responder tudo isso que tem, para provar que isso aqui não é verdade, que eu agi corretamente. E se, porventura, o CNMP o punisse, ele ainda tinha o Supremo para suspender as decisões. Mas não, ele resolve sair a sorrelfa. E, quer dizer, foi buscar refúgio no Congresso, né? Essa aqui é a questão, porque tem ali acusações que são graves. Eu não sei, o caso do outdoor, que não é só outdoor, envolve falsidade ideológica. Isso, se você sabe, você está entre essas 15 reclamações, está esse caso? Ele está na foto, mas a punição foi feita ao doutor Diogo Castor. Isso. Eu até, particularmente, acho que essa acusação do outdoor, perto das reclamações disciplinares que haviam no conteúdo das reclamações contra o Deltan, é pequeno. Quais são as outras reclamações? Não que, veja, eu não estou minimizando, não, mas essa situação ela tem uma questão de valoração por você como juiz para analisar, porque a pena ali foi de demissão, quer dizer. Isso. E aí, por mais que eu tenha um posicionamento histórico contrário à Lava Jato, eu tenho que fazer aí uma avaliação em relação a esse ponto. Né? Mas havia ali situações como invasão de competência de interceptações telefônicas, enfim, processos diversos, processos sigilosos, aos quais a gente não tinha acesso. Pedimos informações. Na época, quem atuou no TRE do Paraná, doutora Juliana Bertoldi, pelo PMN, e o doutor Pitinin, Luiz Pitinin, e Evelyn Mello, pela Federação, pediram essas informações que vieram pelo CNMP e traz um resumo de cada uma das acusações. Né? Mas, efetivamente,
são reclamações disciplinares mais graves, porque invadiam ali garantias individuais, violação de competência funcional, né? Aquela do Dória é grave, sem dúvida. Não tenho dúvida que é grave, é óbvio, é grave. Mas eu estou fazendo uma comparação às demais reclamações disciplinares existentes, né? Perfeito. Você, no caso do Dallagnol, parece que há também mensagens que foram acessadas que mostram que ele já antevia o risco de perder o cargo. Ele já tinha essa preocupação. Também isso foi apresentado, não foi? Sim, sim. São mensagens da Operação Spoofing em que ele diz, olha, no CNMP ou não se fala em outra coisa, que ele teve informações de que a sequência dessas imputações levariam ele a ou poderiam levá-lo à demissão. Ele fala muito claramente isso nos diálogos. E, quer dizer, já revelando o receio que em ser demitido, não tanto pela demissão, porque ele se exonerou, mas pelos efeitos da demissão que acabariam por levá-lo à inelegibilidade. Perfeito. E tem a questão de que ele poderia, se ele não temesse, poderia esperar o prazo, sair em abril. Até porque conhece os eu creio que se ele tivesse saído em abril e realmente não tivesse. Agora, é que eu acho que até abril alguns parques estariam abertos. Exato, ele não poderia Né? perder. A opção que ele fez foi sair logo. Né? Agora, dele, notadamente, um defensor fervoroso em todos os seus discursos, da ética, da moral. Então, e o Ministério Público sempre fala isso. Mas qual é o problema de se responder a um processo? Isso todo membro do Ministério Público fala. Se recebe denúncias, muitas vezes se submete o cidadão a responder uma ação penal por 8, 9, 10 anos. Eu respondi de uma situação, não a que levou da minha operação, uma outra, que também foi toda desenhada por esse pessoal lá e que veio aqui para o STJ. Depois eu respondi por 10 anos, que não tinha nada, nada, nada. Mas respondi frio para ser absolvido pelo magistrado de primeiro grau e depois o Ministério Público sequer recorreu, mas respondi. O Ministério Público diz sempre isso. Se não há nada, não tema em responder uma ação penal, responda. Como se responder a um processo penal já não fosse uma sanção suficiente para quem para uma pessoa de bem. Isso é algo que deve ser levado em consideração nesse momento. Quer dizer, o próprio lema, uma das máximas do Ministério Público, que é qual é o problema de se responder a um processo, é a mesma que se faz a DEUTAN. Qual era o problema de responder a aquelas eventuais reclamações, ainda que elas se convertessem em PAD, pedir a celeridade para que se julgasse porque estavam pendentes, queria ser candidato, enfim, nada disso ocorreu. Perfeito. E parece, não, pela mensagem, ele já tinha um projeto, o sonho dele de ir para a política, e era um projeto de poder, porque tem diálogo da Operação Spoofing, 2018, em que ele grava para ele mesmo. Diz que era como se fosse um diário, fazendo uma reflexão se valia a pena para ele ser candidato a senador naquela ocasião. E ele diz, não, posso deixar para 2022. Embora em 2022 seja apenas uma vaga, e haja o Álvaro Dias, que era da confiança deles, fazia parte do grupo na época, depois foi traído, né? Mas o Álvaro Dias, ele mesmo diz, não, mas eu posso até ganhar do Álvaro Dias, porque teria muita popularidade. Tem essa reflexão dessa mensagem. O que eu quero dizer é que era um projeto de vida dele, um projeto de poder, era um projeto dele ir para a política. E ele sabia que se ele respondesse a esse processo, ele perderia a chance de ir de avançar nesse projeto de poder, sendo ele seria candidato a senador. Só não foi porque
o Moro, se ele foi candidato a senador, só tinha vaga para um. Ele foi para deputado federal e a Rosângela, deputada federal aqui por São Paulo. Oi. Bom, voltamos. Não é isso? Concorda? Concordo. E que eu recebi uma ligação aqui, daí acabei recusando. Em razão disso que aconteceu hoje, eu tenho recebido muitos telefonemas e, enfim, eu estou falando do celular, apesar de estar no escritório, acabei não indo para o computador. Mas a questão é um projeto político antigo. Quem sabe se ele fosse candidato em 2018, né, ele provavelmente poderia levar uma das vagas do Senado, até porque os eleitos foram eleitos na esteira da Lava Jato. Exato. Os dois foram eleitos acho que os dois pelo Podemos, um pela Rede de Sustentabilidade, pelo Flávio Arnes, e o outro, o Oriovisto Guimarães, pelo Partido do Álvaro, o Podemos, que são os dois senadores do Paraná, o terceiro é o Moro. Então, ele, em 2018, se ele realmente se exonerasse lá, não havia nenhum procedimento administrativo naquele momento, nada, né? Não tinha ainda vindo à tona a questão da operação spoofing, nem os áudios da Intercept. A chance de uma eleição em 2018 para ele seria maior ainda, bem maior. Exato. Bem E maior. ele faz essa reflexão. Então, sabe, eu quero entrar num tema que você falou. Você atua no caso do Moro? Não. Como advogado? Representa alguma parte? Não. Não, eu tomei uma postura já desde a época da Lava Jato em não aceitar nenhuma causa em que ele fosse juiz. Então, os processos que tramitavam em primeira instância, lá na 13ª Vara Federal, lá em Curitiba, eu não aceitava o patrocínio, porque fatalmente eu teria que arguir a suspeição, e eu lembro que eu fui, inclusive, procurado por nomes muito conhecidos da política nacional, e não só políticos, mas empresários, no sentido de buscar uma eventual suspeição. Mas eu não quis, eu achava isso eticamente reprovável, né? E eu também não quis levar, porque se eu fosse ao processo, eu teria que arguir a suspeição, ele não iria se dar para o suspeito, mesmo tendo decretado uma operação que depois caiu toda, que ele decretou contra mim e outros advogados, eu optei por atuar na Lava Jato só nas ações penais originárias do Supremo Tribunal Federal ou em eventual recurso que veio da 13ª Vara Federal lá, Seção Judiciária do Paraná, como também as do Rio de Janeiro, enfim, em recurso atuei. Mas nem no TRF da 4ª Região. Foi uma opção que eu fiz. Financeiramente, para o escritório, não foi bom, mas foi uma opção que eu entendi que eticamente seria melhor e, em termos de paz de espírito, também seria melhor. Agora, com relação a esse momento, os advogados que atuam contra Sérgio Moro são advogados experimentados, atuaram também aqui na cassação do Deltan Dallagnol. Eu não sei o que o futuro reserva, mas aí seria diferente, porque eu estaria na condição de advogado, não seria de advogado buscando uma cassação de um diploma que redundou no mandato parlamentar de um senador. Não seria ele na condição de juiz, eu na condição de advogado. Aí eu não vejo nenhum tipo de impedimento e, da minha parte, eu não teria nenhum problema ético em assumir de maneira alguma. Até porque não tenho nada de pessoal, isso eu reafirmo, nem contra Deltan e nem mesmo contra o Sérgio Moro. Não tenho. Não guardo rancor. Isso é uma coisa que eu não sei, não faz parte da minha natureza. Não guardo mágoa, não guardo rancor, nada. Eu quero o melhor para o meu país e quero poder advogar causas que eu acredito, teses que eu entenda que são passíveis de receber a aplicação do melhor direito.
Perfeito. Se eu entendi bem, você poderá até, no caso, poderá entrar nesse caso. Não está ainda, mas poderá, porque não há nenhum impedimento. É isso mesmo ou não? Sim, mas isso aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Em relação ao Tribunal Regional Eleitoral, não, eu tenho uma máxima da minha postura como advogado que nós não podemos, os advogados de locais devem ser prestigiados. Quando o julgamento está no TRE, quando o julgamento está no Tribunal de Justiça, os advogados, ou mesmo numa situação de primeira instância, eu sempre procuro privilegiar e fazer parcerias. E a quando nos tribunais superiores, aí sim, que o Tribunal Superior é o nosso cotidiano forense. E aí, dentro do TSE, sim, se consultado, se houver a possibilidade, se eu não teria problema algum em assumir a causa defendendo a eventual cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Então, sabe, eu tenho que perguntar isso, porque o que aconteceu? 2005 ou 2006? 2005. 2005. Então, já Fevereiro. Era o Dia presidente 15 de fevereiro. Vai fazer 19 anos. Exatamente. Era o presidente da OAB, né? Na época. E Sim. o Moro já buscava holofote em cima de na perseguição a pessoas que poderiam ter alguma repercussão. Outros casos ocorreram também naquela época, mas o seu é de uma flagrante injustiça. Eu já cobri esse caso, né? E no documentário também tratei disso. E você foi preso por conta disso pelo Sérgio Moro, numa ação em que você foi absolutamente inocentado. Eu sei que é doloroso para você falar sobre isso, mas eu pediria que você falasse para as pessoas que ainda não sabem dessa história, tenham a dimensão de como essas pessoas são ruins. Como isso envolve o Deltan Dallagnol, envolve toda aquela turma ali em torno da antes segunda vara, depois 13ª vara. E como é que eles agiam e essa prisão injusta que foi no seu caso. Eu pediria que você falasse sobre isso, porque a gente tem uma dimensão de quem são essas pessoas. Agora está chorando o Deltan Dallagnol por uma decisão unânime do TSE, mas o que eles fizeram com as pessoas precisa de reparação. Muita gente, e o seu caso... Chorou na decisão do TSE, mas deu... Perdão. Ele não atuou diretamente no seu caso. Não sei se foi o Carlos Fernando, na turminha dele. Deltan, não. Eram os mais antigos, Januário, Paludo, Carlos Fernando, né? Se bem que, no meu caso, houve uma condução da Polícia Federal quase que diretamente com o Sérgio Moro. Claro que, pela lei, teria que passar pelo Ministério Público, mas o Ministério Público, naquele caso, só mais ratificava do que outra coisa. E eles ratificaram as posições do delegado federal que conduziu de modo desastroso a investigação, uma investigação assim que não parava em pé, tanto não parou em pé que o TRF trancou a ação penal, né, mandando um resíduo para a estadual, na qual depois eu fui absolvido. E eles recorreram e eu fui absolvido aí no tribunal, enfim, de modo a transitar julgado. Mas a questão o que sempre pautou a conduta e a vida do Moro. Moro é um cara que gosta de holofotes, né? Até aí tudo bem, é o direito dele. Poderia e deveria ter ido para a política logo no início. Ficasse em Maringá, em Curitiba ou em qualquer local. Mas poderia... Agora, quando se tornou juiz e quando tem, principalmente, a força da primeira vara, da então segunda vara federal criminal, que era uma vara especializada por uma portaria do CNJ, que criou essas varas federais especializadas, na época pelo ministro Gilson Dipp, ele percebe que ele pode se tornar uma espécie de juiz de novela, né? As telenovelas, hoje cada vez menos vistas, mas as telenovelas antes, mais jovem, enfim, sempre tinha um delegado, passava-se no Rio de Janeiro. O Rio
inteiro, 7 milhões de habitantes, tinha um único delegado para a novela e um único juiz. Ou seja, ele começou a entender que em Curitiba, uma cidade provinciana, apesar de ser uma capital moderna, traz ainda costumes provincianos, já avançou muito, porque tem uma fatia da sociedade mais progressista, é pequena, mas já tem, né? Ele percebeu que ele poderia atacar e receberia o aplauso, porque o curitibano, eu costumo dizer que a frase que o Milor usava, que em relação aos mineiros, né? Que ele dizia que os mineiros que não são solidários nem no câncer, não é isso? Uma coisa assim, ou é só solidário do câncer ou nem solidário do câncer, é isso mesmo. Não são solidários nem no câncer. Então, o curitibano se aplica ali claramente. Se houver alguma coisa, você vai encontrar um ou dois para defender e 98 para acusar sem saber o que está acontecendo. Ele percebeu a movimentação da sociedade e começou a mirar em figuras mais conhecidas, né? Curitiba é uma cidade que tem uma classe média muito grande, né? Pessoas que ganham 10 mil reais em Curitiba tem um padrão de vida acima do normal, porque a cidade, apesar de ter elevado seu custo de vida, eu estou longe de lá há muito tempo, mas minha mãe ainda mora lá, meus irmãos ainda moram lá. Então, aqui essas pessoas realmente se acham no direito, ou não só no direito, elas têm esse direito, mas elas se entendem como a elite e se colocam já como elite. E, ao se colocarem como elite, buscam sempre, almejam sempre aqueles que estão na pirâmide social em graus mais altos. Então, o fenômeno é o contrário. Quanto mais rico, e esse mais abastado, que comete, muitas vezes sonegou a vida inteira, tem uma fortuna lá, é o primeiro a fazer um jantar para receber o doutor Deltan, o doutor Sérgio, e a hipocrisia toda, etc. Isso é um retrato muito claro de Curitiba, quem conhece. Lá me criei, vivi, me formei, advoguei um tempo, estou em Brasília há quase 20 anos, mas conheço muito bem como funciona. Então, as pessoas na pirâmide social um pouco abaixo enxergam aqueles como pessoas, os formadores de opinião. E o Moro começou a perceber isso. E aí começou a atacar quem? Os maiores, porque naquele momento naquele momento, ele em uma operação, ele percebe todo o apoio que ele recebe de pessoas, vamos dizer assim, respeitadas na sociedade. Mas ele começa a desagradar os advogados mais antigos, que percebem essa movimentação e veem nessa sua atitude os advogados, né? Alguns mais corajosos, outros menos. Eu era o presidente da OAB e o meu escritório patrocinava uma ação, eu nem estava diretamente envolvido, patrocinava ações contra a Eletrobras na tentativa de resgate de debêntures devidas, que inclusive a Eletrobras até hoje ainda deve essas debêntures que foram reconhecidas depois por sentença judicial, etc. E havia um pedido de antecipada que nunca foi deferido e que jamais teria, no patrocínio do meu escritório, não conseguiu, houve um deferimento. E ele, com base nisso, cruzou uma informação de alguém que era detentor dessas debêntures, que estava indo ao meu escritório falar com um procurador aposentado que atuava como consultor, mas que não tinha vínculo direto ao escritório. E aí começa o grampo, e aí o pano de fundo é esse. Quando eu li o mandado, eu disse, isso aqui não tem o menor fundamento. O menor fundamento. Eu me lembro que eu falei para minha ex-mulher, eu vou ser absolvido. Isso aqui eu não vou. Isso aqui não há absolutamente nada.
se eu havia tido algum outro pecado na vida na hora, eu forcei a minha memória, algum eventual desvio ético que você pode cometer como advogado, alguma situação que você pode extrapolar em um diálogo, mas aquilo ali era assustador. Mesmo assim, a repercussão e a credibilidade da qual ele já gozava, qual ele tinha, fez com que ele pudesse, então, operar um verdadeiro massacre. Eu fui literalmente massacrado durante 15 dias. Pela imprensa, primeiro a imprensa nacional, mas a imprensa local, o maior jornal, era diário. E aí o pessoal começou começou a verificar situações que, enfim, causavam maior espanto no curso desse inquérito, e até que o julgamento foi feito pelo TRF, ele se deu por incompetente, Sérgio Moro, ele disse que ele era incompetente para ter decretado a prisão, isso 35 dias depois, e ainda recomendou que nós permanecêssemos presos, apesar de reconhecer a sua incompetência, né? E aí ficamos mais alguns dias, depois desse despacho, mais uns 10, e o TRF aí julga e diz que não há crime, nem sequer em tese, na conduta, uma vez que não existe a figura do estelionato judiciário. Você é livre para propor a tese, o juiz analisa se vai deferir ou não vai deferir. Ponto. Né? E, com base nisso, foi trancada a ação penal, houve um residual. Agora, a crueldade ao longo do cárcere, os detalhes que eu relatei para você, já tive em outros programas aqui também, no 247, no DCM, GGN e tal, era a questão toda relacionada aos detalhes do cumprimento daquela prisão cautelar. Ou seja, não me foi permitido que eu fosse a uma sala do Exército, do quartel da PM para cumprir, coisa que a lei me garante como advogado. Eu fui cumprir um presídio normal, cumprindo as regras de um interno de um presídio. Era isso. Andava para sair da cela, para algema, vamos para todo esse tipo de humilhação, né? E como a sede da Justiça Federal era próxima, da janela do seu gabinete podia se ver, daquela janela da sala de audiências da segunda vara federal criminal, na época, podia se ver o pátio do Centro de Operações e Triagem, que era uma espécie de presídio que triava. Então, você tinha lá advogados e você ficaria 40 dias diante da cela na frente, e não era uma sala, era realmente uma cela. Não tinha nada de especial, nada. Né? Era uma situação, e isso tudo, a OAB se posicionou contrário e tal, o Tribunal de Justiça do Estado, que era responsável pela execução, enfim, com receio também não concedeu, e assim nós cumprimos. Os detalhes de crueldade, vários detalhes. Hoje ainda eu citei um detalhe da exumação do corpo do Oswaldo Magalhães dos Santos, que é conhecido, e isso, por vezes, eu cito que ali é um exemplo claro, aquela exumação que ele faz, a família toda, anos depois, você vê o episódio do velório, ou do velório do enterro dos parentes do ex-presidente Lula, do irmão. É uma situação cruel, quer dizer, no momento de morte, o filho enterrado já há tempo, com base numa situação maluca, a gente se antecipa para concordar com a exumação, para que ele não determinasse a exumação,
ele disse que a imprensa, eu digo em relação ao cliente, que era cliente meu, a imprensa, ele combinou e deu a palavra que a imprensa não iria ao cemitério, no cemitério Parque. E quando nós chegamos lá, toda a imprensa estava lá. Toda a imprensa estava lá dentro e ele autorizou toda. A imprensa cobriu tudo, só não entrou na sala da exumação, que isso coube aos advogados. É um dos atos mais delicados e difíceis que eu enfrentei na minha carreira de advogado. E isso foi em 2003. Até porque eu conhecia o Oswaldo, que estava tendo o corpo exumado naquele momento. Ele era deputado estadual, era uma fake news, começou a circular de que, na verdade, ele não morreu, de que era outra pessoa que estava ali enterrado. E ele embarcou na fake news, exumou para sofrimento da família. Aí os advogados pediram, por favor, então não traga a imprensa, porque é muito doloroso para a família exumar esse corpo e ainda a imprensa cobrir, pois ele chamou a imprensa e fez a exumação, e claro, era o corpo... E ele dando show. Ele parecia, naquele momento, um popstar, né? Um popstar falando no cemitério Parque para vários canais de imprensa. Isso ele era muito novo na magistratura, mas já revelava o seu estilo. E Oswaldo tinha sido presidente da Banesado Corretora. Um deputado estadual, lá, ele teve uma CPI do Banesado aqui em Brasília e outra lá. Um deputado estadual levantou esse absurdo que ele estaria morto. E a família, vendo que ia acabar deferindo aquele absurdo daquela exumação, não tinha a menor base para aquilo, a família, aí, por orientação minha e do outro, o Roberto Bertoldo advogou nesse caso, foi, inclusive me indicou, pela amizade também com o pai do Oswaldo, Joaquim dos Santos Filho, saudoso deputado federal, figura que era do PFL, para ver que a gente nunca teve, nós sempre tivemos a nossa postura ideológica enquanto cidadãos, mas sempre advogamos em vários espectros, na direita, na esquerda, enfim. E claro, ali foi um sofrimento imenso da família por conta da necessidade dele dos holofotes, primeiro em Curitiba, e depois ele sentiu a possibilidade de pôr o pé em Brasília, tentou, antes do mensalão, não conseguiu, e aí volta com a Lava Jato, em razão da proximidade que o Youssef acabou fazendo aqui com o José Janene. Foi isso. Bom, Saliba, só para a gente esclarecer aqui, só para dar uma informação a mais interessante quando você traz a frase, né, que, na verdade, o mineiro só é solidário do câncer, e a frase é atribuída ao Otto Lara Rezende, que é o pai do Otto Lara Rezende. O mineiro só é solidário no câncer. Porque você já está no fim da vida mesmo, ele é solidário. Você vai morrer mesmo. E eu digo o seguinte, o curitibano não é solidário nem no câncer. Mesmo que vai em nada. Porque se tratar de metralhar, vai. Não generalizando o Curitiba. Claro. Porque há pessoas fantásticas, grandes amigos, mas na maioria desse espectro que eu disse, desse espectro social. Exato, elenquei, não há realmente... eu até vou dizer, quando eu conversei a primeira vez com o Michel Saliba, ele até falou, ele é curitibano, né? Então ele disse, depois do que ocorreu, e claro, minha família ainda está lá, eu vou, mas não tenho prazer nenhum em ir para Curitiba, você me disse, por conta do que ocorreu, e você percebeu como foi que a sociedade reagiu naquela ocasião. Mas, enfim, você poderá estar no caso como advogado, fazendo um trabalho técnico, caso a cassação do Moro chegue ao TSE, fazendo esse trabalho técnico. Você atua na Corte Superior, faz a sustentação ali oral, participa de todos os recursos, poderá acontecer. Vamos aguardar, não é, como você disse, você vai atuar como atuou em qualquer outro caso, mas como eu digo o seguinte, com o cidadão, seria muito interessante que isso ocorresse. Porque já na cassação do Dallagnol, isso foi destacado, que foi o advogado perseguido pelo Moro que fez a sustentação oral e atuou neste caso que levou à cassação do Deltan Dallagnol. Mas tem que deixar o tempo ao tempo e, de fato, eu, como jornalista, também não gosto de misturar as questões pessoais. Se você faz uma atuação, é melhor não misturar a questão pessoal, porque senão pode errar, né? Então,
é o que acontece, mas seria um ato de justiça. Eu acho que parece que estamos vivendo a hora da verdade, né? Vamos ver. Parece que algumas coisas Vamos estão ver. acontecendo, né? Nesse momento no Brasil, que certas coisas estão vindo à tona. A verdade está sendo revelada. Só um último comentário antes de passar, chamar a Sara até para fazer o encerramento, mas também tem uma hipótese, você fala que ele gosta de holofote, é verdade. Mas tem muitos juízes que às vezes agem em casos de repercussão enquanto os seus operadores estão atuando nos bastidores, e aí os doleiros falam isso. No caso, pessoas que têm relação com o doleiro, Tacla Duran, que tem operador que ia lá tomar dinheiro. Tem a indústria da delação premiada dizendo, olha, você está vendo o que eu faço até com o presidente da OAB? Você está vendo o que eu faço com o presidente da República, que foi o caso do Lula, o ex-presidente da República? Então, ali o operador tem mais chance de conseguir alguma vantagem e a pessoa com medo fala, esse cara é louco. Então, o que você quer que eu fale? Vou lá e falo e faço a delação. É algo que a história esclarecerá, preciso ter investigação, mas não pode se descartar que esse é o modus operandi. Não é só, ele não tem só como vantagem a vaidade, tem também ganhos, corrupção mesmo. Mas, enfim, isso tem que ser investigado, tem denúncia já. A Procuradoria promete fazer a denúncia aqui dos operadores, pessoas que estão no torno. Eu vou chamar a Sara e vou passar a palavra para você fazer o encerramento. Sara? Opa, estou aqui, gente, tomando nota de tudo, meio chocada, viu, inclusive. As pessoas, né, Sara, estão falando aqui, teve até uma mensagem dizendo, olha, já como você está no celular, fala, por favor, fale para o doutor Michel Saliba que ele está tendo muita solidariedade aqui no chat, todas as pessoas que estão assistindo, só pediram para transmitir isso para você, já que no celular talvez você não esteja vendo o chat. Mas eu passo a palavra a Sara. Eu agradeço muito. Olha, curiosamente, hoje eu estava conversando mais cedo com o Paulo Moreira Leite, a gente estava falando desse aspecto do provinciano, de uma cidade provinciana, fazer o Moro ser o Moro. Agora, a gente tem que evidenciar também o aspecto de quem resiste em Curitiba, né? Você ser oposição a esse tipo de figura em Curitiba demanda uma força incrível dessas pessoas. Eu realmente, como já me disseram, é muito fácil ser de esquerda no Ceará, né? Vai tentar ser em Curitiba para você ver como é que é. Mas, enfim, queria dar os parabéns ao doutor Michel Saliba, porque é muita resistência. Tem que ter uma força incrível, né? E eu queria ler também aqui o Newton S., ele fala, excelente entrevista, um prazer enorme ouvir homens como o doutor Michel Saliba. A Reginalíssima está lembrando que o ex-vice-presidente Mourão fez toda uma defesa, né, no Senado pela cassação que ele achou injusta do Deltan Dallagnol. O Kaique Blutter é outra colocação. E o Ivan Nogueira fala o seguinte, a Lava Jato representou ao pé da letra um novo período de ditadura no Brasil. Eles foram terríveis. E é isso. Tem similaridade, sim. Eu passo a palavra, então, Michel, para você fazer, por favor, o encerramento, e agradeço muito por você estar aqui, expor ali todo o conhecimento que você tem dessas pessoas, e agora está sendo vítima novamente de um ato opressivo, ameaçador, perigoso, que precisa ser denunciado e investigado. Inclusive, eu estou preocupado, porque eu estou fazendo o celular, apesar de estar no meu escritório, já disse isso, porque as minhas filhas, as duas filhas, estão me ligando direto e eu recusando, e eu estou preocupado, porque a segurança aqui e lá, você não sabe efetivamente o que pode ter feito. Então, quer dizer, pode não ter ocorrido nada, pode ser 4, elas não costumam ligar 4, 5 vezes, né? Pode ser preocupação comigo, para saber como eu estou. Ou seja, quem busca essa intimidação é para que você pense assim, quer saber de uma coisa? Vou largar esse caso, vou para casa, cuidar dos meus filhos, já tenho a situação com meu filho caçula, vítima de um erro médico absurdo, enfim, toda essa situação, para você não se reinventar dia a dia para lutar. A intimidação busca exatamente isso. São métodos de tortura que se fazem, a minha filha ligando. Mas nós estamos aqui, né? Pelo que eu acredito, pelos meus filhos e pelo país. Eu agradeço muito o espaço à TV 247,
a você, Joaquim. Um prazer, novamente, ter esse contato, dialogar e ter uma entrevista com você. E a você, Sara, muito obrigado. Obrigado pela solidariedade que eu recebi de vocês hoje, tão logo souberam da notícia. E um abraço a todos os espectadores, telespectadores da TV 247. Um abraço grande. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, terrível, né? Terrível. Agora as filhas ligando, eu fiquei até preocupado, né? Ai, Joaquim, e sabe outra coisa que eu estava pensando aqui? Eu falei da dificuldade de você ser de esquerda no Paraná, né, em Curitiba, mas não precisa ser de esquerda. Basta você se opor aos desmandos, né? Claro, essas claro. Loucuras aí que você já é considerado. É como ele disse, dessa elitezinha, entendeu? E provinciana. E é isso que nós vivemos, o Brasil viveu. Tem a ver muito com um jeito, uma cultura, mas por trás disso tem indício de corrupção também, que é preciso apurar. Tá? E a questão da taxa de proteção que vendiam lá em Curitiba, e o Tacla Duran fala sobre isso, e eu já ouvi de outro advogado, de reunião de doleiros, definindo, pagaram entre 2006 e 2013. Pararam quando pouco antes de começar a Lava Jato. Aí eu acho que o business mudou, o core business, né? Passaram a ganhar dinheiro da delação premiada, porque tentaram ter dinheiro, o Tacla Duran que fala isso, tentaram tirar dinheiro na questão da delação premiada, e como que a Cata Preta apareceu lá, recebeu 50, 60 milhões e depois foi para os Estados Unidos. Você acha que ela ficou com esse dinheiro todo? Mas, enfim, isso tem que ser investigado e o Tacla Duran pode ajudar, de fato, a começar esta investigação. Tá bem? Acho que é isso, né, Sara? É isso. Super entrevista, o pessoal está comentando aqui. Joaquim, muito obrigada. E eu ia falar até amanhã, mas amanhã você não vem, né? Até segunda. Amanhã eu participo, amanhã do Bom Dia. Bom dia. Mas falando, eu entrevistei o Michel Salima outras vezes. Ele é muito sincero, ele é muito honesto quando ele fala, responde todas as perguntas. O que ele passou é terrível. O advogado, presidente da OAB, ficava ali no pátio, o Moro podia olhar da janela ali, os advogados presos. Assim, é uma mente que funciona na frequência da vingança e da maldade, né? E vem falar de vingança uma hora dessa. Verdade. Enfim, é isso, Joaquim. Muito obrigada. Obrigado você, viu, Sérgio? Sempre uma satisfação dividir o programa com você, tá? Valeu. Tchau, tchau. Mas tchau, pessoal.